Os Amores de Zeus. Zeus é o todo-poderoso do mundo. Venceu todos os seus adversários, inclusive os mais temíveis. Vingou sua mãe e ganhou todas as guerras. É o Deus supremo de todos os mortais e também de todo o panteão. São 12 em seu conselho, entre deuses e deusas. Os grandes deuses do Olimpo. Mas depois de conquistar o poder, Zeus se viu governando um universo desordenado e dilacerado. Portanto, ele teria que remodelar o mundo, por assim dizer, para estabelecer uma forma de governo mais harmoniosa e comedida. Mas seria possível exercer o poder sem essa paixão que consome tanto o coração quanto o corpo? A verdade é que Zeus gostava de seduzir. De fato, foi por meio de suas muitas esposas e amantes que ele fortaleceu o seu próprio poder. Zeus se apropriava dos atributos de cada uma de suas conquistas. Quem o conheceu como chuva, como touro ou como cisne, originou uma raça de semideuses e heróis que se tornariam os nomes de quase todas as regiões do mundo. As aventuras amorosas de Zeus eram mais do que simples romances. Foi por meio de suas paixões que o mestre do Olimpo impôs indiretamente a sua autoridade, que se baseava na instituição de leis e normas que deviam ser obedecidas. Qualquer transgressão era severamente punida. Então, de certa forma, Zeus combinou amor com ordem. Primeiro foi Metis, uma bela ninfa do mar que representava prudência e sabedoria, assim como astúcia. No princípio dos tempos, quando o mundo estava em gestação, seus preciosos conselhos permitiram que Zeus vingasse sua mãe e resgatasse seus irmãos e irmãs. O mestre do Olimpo teria pedido sua mão em casamento por gratidão? A gratidão não é um ponto forte entre os governantes. Não, Zeus se sentiu atraído por Metis. Ele realmente estava muito atraído por ela. E quanto a Metis, como poderia recusar? Era o rei dos deuses que estava pedindo a sua mão. A jovem ninfa ficou lisonjeada. Se sentia muito honrada. Então, na mesma hora, ela aceitou. E eles se casaram. A felicidade pós-nupcial não tinha limites. Até que um dia, um oráculo revelou a Zeus que depois de lhe dar uma filha, sua esposa lhe daria um filho. E que o menino, mais tarde, o destronaria, como ele próprio havia feito com seu pai, Cronos. Podemos imaginar como o governante divino se sentiu perturbado. E assim, a fim de evitar que tal cenário se formasse novamente, quando Metis disse a ele que estava grávida, Zeus a desafiou para o que era, no mínimo, uma competição bastante incomum. Ele a desafiou a superá-lo, transformando-se em criaturas diferentes. A metamorfose era um jogo comum entre os deuses que tinham o poder de se transformar no que quisessem. Embora Metis fosse o símbolo da prudência, ela não se preocupou com cautela e foi passando despreocupadamente por uma série de metamorfoses. Ela se transformou em uma leoa e depois em um javali, em uma chama e até mesmo em uma mosca. Zeus a parabenizou. Muito bom, mas poderia se transformar em alguma coisa ainda menor? Metis caiu na cilada e se transformou mais uma vez, e desta vez em uma gota d'água. Zeus aplaudiu e então imediatamente a engoliu.
Mas ninguém engole a deusa da astúcia sem se meter em grandes problemas. Depois de um tempo, Zeus sentiu uma dor de cabeça tão forte que parecia que ia explodir. Assustado, seu filho Hefesto, o deus dos ferreiros, com seu grande martelo, golpeou a cabeça de seu pai até parti-la ao meio. E um milagre aconteceu. A filha que Metis carregava no ventre saltou da cabeça do rei dos deuses. O seu nome era Atena, a deusa da guerra, protetora da cidade. Ela emergiu em todo o seu esplendor com seu elmo e sua lança, pronta para a batalha. Réia, a mãe de Zeus, percebeu as tendências lascivas de seu filho. Notou que sua volatilidade romântica e sexual causaria consequências desastrosas. Então o proibiu de se casar novamente. Ela o proibiu? Como ousa? Ela tinha esquecido de que estava falando com o mestre do universo? Zeus se ofendeu e ameaçou abusar de sua progenitora ali mesmo. Réia não se impressionou. Ela se transformou em uma serpente pronta para atacar o seu filho. Zeus fez a mesma coisa. Se transformou em uma serpente macho e, entrelaçando sua mãe em um nó indissolúvel, cumpriu sua ameaça. Com a mãe fora do caminho, Zeus não perdeu tempo em escolher uma nova esposa, que não seria qualquer uma. Por meio de Metis, Zeus adquiriu astúcia e prudência. O que faltava a ele era senso de equidade e de justiça. Para isso, entregou seu coração para a venerável Têmis, uma titânide. Têmis era a deusa da justiça. Ela e Zeus teriam 15 filhos juntos. Para começar, havia 3 lindas filhas. As Horas. 3 donzelas que cuidariam da regularidade das estações. Depois disso, eles tiveram mais 3 meninas. Mais 3 filhas que viviam em algum lugar em uma caverna impenetrável perto do Olimpo. Três lindas mulheres de olhares distantes que iam juntas a todos os lugares, ligadas por um fio, que assumiam a aparência de simples fiandeiras. Ao mencionar seus nomes, tanto os mortais quanto os deuses estremeciam. Cloto, que tecia o fio. Láquesis, que determinava o comprimento do fio. E Atropos, a impiedosa Atropos que cortava o fio. Esse fio representava a vida, que media a existência dos mortais e também a dos deuses. As 3 donzelas foram chamadas de Moiras pelos gregos e mais tarde de Parcas pelos romanos. Seus decretos eram absolutos. Ninguém tinha o poder de mudar nada. O próprio Zeus reconheceu sua superioridade e nunca ousou desafiá-las. As Moiras representavam os 3 destinos. Porém, não demorou muito para que Zeus repudiasse Têmis, embora mantivesse ao seu lado como uma espécie de conselheira. Até agora, seus casos de amor tinham lhe dado prudência, astúcia e justiça. Mas o que é um rei sem uma rainha? Era hora de escolher uma rainha, que viria de sua própria família. E como o incesto era bastante comum no mundo dos deuses, a terceira esposa de Zeus seria ninguém menos do que sua irmã, a deusa Hera, que sempre foi muito violenta e irascível, e também muito ciumenta. Irmão e irmã se casariam em segredo, na ilha de Samos.
Na verdade, com Hera, Zeus acabou caindo em seu próprio jogo. Porque, a princípio, ele foi rejeitado por ela. Zeus ainda tentou seduzi-la, mas foi em vão. Depois de várias tentativas fracassadas, ele apareceu sob a forma de um jovem pássaro que havia caído de seu ninho e que estava tremendo de frio. Comovida com a cena, Hera o pegou e o segurou perto de seu peito para aquecê-lo. Naquele momento, Zeus voltou a ser ele mesmo e tentou violentá-la. Sem se perturbar, Hera aceitou se entregar a ele apenas se ele prometesse se casar com ela. Incapaz de conter seu desejo, Zeus concordou. Mas a bela deusa não demoraria para lembrá-lo de seu voto. É preciso reconhecer que Hera tinha muitos atributos. Sua beleza podia parecer um pouco fria, mas ela se orgulhava de sua aparência e era conhecida como a deusa dos braços brancos. Ela era irresistível. Seu casamento com Hera, que de certa forma tinha sido imposto, e a beleza de sua esposa, não impediram Zeus de se envolver em outros casos amorosos. Com um objetivo preciso em mente, o Senhor do Universo procurava fortalecer sua conexão com os diferentes elementos da natureza. Por exemplo, com a água e com os mares. Onde ele conheceu Eurínome, a filha mais velha do oceano? Bom, isso não importa. Como as demais, ela sucumbiu aos seus encantos. E ele lhe daria 3 filhos, as famosas Graças, as 3 graças que personificavam a alegria da vida, consideradas uma dádiva dos deuses. Mais tarde, Zeus passaria no mínimo 9 noites com outra titânide, a bela Mnemosine, ou Memória, que lhe daria 9 filhas, as Musas. As musas representavam as artes, e cada uma tinha o seu dom especial. Eloquência, história, poesia, música, etc. As musas dividiam seu tempo entre o Monte Olimpo, onde entretinham os deuses com seus talentos, e o Monte Helicon, onde acreditavam que uma nascente era fonte de inspiração poética. Entre os deuses, havia uma deusa cuja beleza era insuperável, além de misteriosa. Ela era a deusa da noite, Leto. Zeus a desejava. Sempre havia desejado. E ele queria um menino lindo, que fosse o deus da luz do sol, o deus da música e da poesia. A criança que ele conceberia com a deusa da noite. Será que ele tinha se esquecido de Hera, sua esposa vingativa e ciumenta? Leto era uma amante que Zeus regularmente homenageava com seus favores. Logo, ela estava grávida de gêmeos. Mas a rainha do Olimpo, furiosa com a última escapada de seu marido, enviou Piton, uma serpente monstruosa que surgiu das profundezas da terra, para perseguir a pobre Leto. Hera também decretou que Leto nunca encontraria descanso em nenhum lugar em que o sol brilhasse. A deusa infeliz foi forçada a vagar indefinidamente por toda a Grécia, até que finalmente chegou, quando já estava em trabalho de parto, a uma pequena ilha no mar Egeu, onde concordaram em lhe dar asilo. Ela deu à luz uma menina, Ártemis, e um menino, Apolo. Mas Zeus não se apaixonava apenas por deusas.
As mulheres mortais também mexiam com o coração do Deus dos deuses. E isso representava mais de um problema. Em primeiro lugar, porque não é da ordem natural das coisas que deuses e mortais se misturem. E em segundo lugar, porque um mero mortal não pode contemplar a glória divina de um deus. Mas Zeus ficou perdidamente apaixonado por uma mulher na terra, uma mulher em particular. Ela era filha do rei de Tebas. Seu nome era Semele. Para cortejá-la, Zeus não teve escolha a não ser aparecer para ela sob o aspecto de um belo príncipe. Era a única forma de um deus poder ser visto pelos olhos humanos. O problema era que nosso deus namorador ainda era casado com Hera. E ela desaprovava furiosamente esse novo romance que se desenrolava entre seu marido e Semele. Hera não tinha a menor intenção de fechar os olhos. Ela assumiu a aparência de uma velha babá de Semele, uma senhora idosa a quem Semele amava e em quem confiava, e foi atrás dela. Semele, que já estava grávida, estava para dar à luz. Este homem que afirma ser Zeus, disse a velha ama, tem certeza de que não é um impostor? Peça para ele mostrar quem realmente é. Se o seu amante for mesmo Zeus, peça a ele que prove, que se revele a você em todo o seu esplendor, assim como ele aparece para os outros deuses. Essas palavras não paravam de atormentar Semele, que começou a duvidar. Este homem, seu amante, seria mesmo Zeus? Na vez seguinte que se encontraram, ela implorou que se revelasse como realmente era. Zeus recusou. Ele sabia muito bem quais seriam as consequências. Semele insistiu. Zeus se manteve firme. Se for assim, Semele ameaçou, não terá mais permissão para se deitar na minha cama. Louco de desejo por Semele, Zeus capitulou. Enquanto sua amante olhava com admiração e espanto, ele se revelou como de fato era. Aos olhos dos mortais, era o trovão e o relâmpago. O palácio inteiro pegou fogo, e junto com ele, a pobre Semele. Ela só teve tempo de dar à luz ao seu filho antes de ser consumida pelas chamas. Milagrosamente, o fogo poupou o bebê. Era um menino. Zeus levou a criança com ele, e essa criança se chamaria Dionísio. Evidentemente, Zeus não poderia dormir com mortais sem lançar mão de estratégias incríveis. Às vezes tornava-se águia, outras vezes ganso ou até mesmo chuva de ouro, variando em suas inúmeras metamorfoses amorosas apenas pelo prazer. Ao ver uma bela jovem brincando na praia, Zeus sentiu seu coração palpitar mais uma vez. Ela era uma princesa, filha de um rei da costa da Ásia. Como deveria se aproximar dela agora? Ela conduzia seu rebanho para o pasto. Zeus assumiu a forma de um touro. Um touro deslumbrante, com uma pelagem branca como a neve e um pescoço musculoso, dotado de chifres que eram mais diáfanos do que um diamante de água pura. Era um animal tão lindo que a bela donzela se aproximou para acariciá-lo. O touro pousou suavemente o focinho quente em seu peito e se ajoelhou a seus pés. A princesa então foi mais ousada. Apesar dos protestos de seus servos, subiu nas costas do animal. Imediatamente, ele se levantou e correu em direção à margem. Galopou rapidamente sobre o mar e levou a pobre donzela até Creta. Uma vez lá, Zeus retomou a forma humana e então satisfez seu desejo. Dali em diante, a princesa da Ásia viveria em Creta e se chamaria Europa. Para agradecer ao animal que permitiu que ele raptasse a princesa, Zeus colocou o touro entre as estrelas. De olho no céu,
Não muito distante está a ursa maior. Seu nome verdadeiro é Calisto, que em grego significa a mais bela. Portanto, não é de se surpreender que Zeus tenha enlouquecido de amores por essa ninfa. Só havia uma coisa. Ela era uma das servas da deusa Ártemis. Ártemis era a deusa da caça, mas também era a deusa da virgindade. Calisto havia feito um voto de castidade. Nenhum homem tinha permissão para se aproximar dela ou de suas companheiras, que eram todas caçadoras virgens. O último homem que transgrediu a regra foi um caçador chamado Acteão, que foi punido de uma forma terrível. Ártemis o transformou em um cervo que foi devorado por seus próprios cães. Zeus estava bem ciente do perigo. Ele se perguntava como poderia contornar isso. Em quem Calisto confiaria sem qualquer suspeita? Certamente a deusa a quem ela servia, Ártemis. Então ele se aproximou de seu objeto de desejo, disfarçado de caçadora divina. E lá estava ele. Ou melhor, ela. O que Calisto viu foi uma amante que olhava para ela e que a cobria de carícias. O corpo de Calisto estremeceu. E então se rendeu. Vários meses se passaram. Calisto percebeu com espanto que sua barriga crescia. O que estava acontecendo? Será que era possível engravidar de uma mulher? Não demorou para Calisto perceber que havia sido enganada por Zeus. Mas se por algum infortúnio Ártemis descobrisse, isso seria o seu fim? Calisto, aterrorizada, tentou desesperadamente esconder sua gravidez de toda forma que podia. Ela ficava escondida e usava roupas cada vez maiores. Até que um dia, enquanto se banhava em um rio, a Ártemis real descobriu a verdade. Calisto perdeu o rumo. Não importava que tivesse sido enganada por um deus ou mortal, ela teria que ser punida. Sentindo a ira da deusa e preocupado com o filho de Calisto, Zeus, na mesma hora, transformou sua amante em um urso e a escondeu nas montanhas. Mas ele subestimou as habilidades de Ártemis. Afinal, ela não era a deusa da caça. Seus atributos não eram um arco, uma flecha e sua aljava. Ártemis levou apenas algumas horas para encontrar Calisto. E sem nenhuma hesitação, lançou a flecha direto no coração da ursa. Calisto estava morrendo. E assim Hermes, o mensageiro fiel dos deuses, foi enviado por Zeus para resgatar com urgência a criança que Calisto carregava. O menino se chamaria Arcas e se tornaria o rei de Arcádia. E a pobre Calisto? Zeus não se esqueceria dela e colocou seu corpo no céu para transformá-la na constelação conhecida como a Ursa Maior. As conquistas amorosas de Zeus foram incontáveis. Das deusas, Zeus buscava adquirir as virtudes que lhe faltavam. Mas ele também passava seu tempo buscando a beleza para o próprio prazer, a beleza em sua forma mais pura e simples, onde quer que pudesse encontrá-la, seja entre deusas ou entre mortais. Zeus pode ter sido o mestre do Olimpo, mas nas questões do amor não foi melhor do que o resto de nós mortais. Em superar seus desejos, era bem humano. O mais humano de todos. O rei dos deuses.